Gente, eu vou voltar aqui, tá, nos leucócitos para a gente poder formular um pouquinho melhor o que eu disse lá no outro vídeo, tá? Porque eu achei que ficou um pouco complicado para vocês, tá? Eu estive olhando aqui. Então, nós vamos voltar falando, porque eu acho que eu esqueci de falar que os leucócitos são os glóbulos brancos do sangue. Eu acho que foi essa frase que eu esqueci de falar. Tá? Os leucócitos são os glóbulos brancos. As hemácias são glóbulos vermelhos. Já leucócitos são glóbulos brancos no sangue, tá? Do sangue. A leucocitose, gente, é quando está relacionada a alguma infecção bacteriana. É uma infecção dos leucócitos, tá? Leucocitose. Os leucócitos eles começam a subir, tá? Isso significa o quê? Que há uma infecção bacteriana, uma inflamação, tá? Desse processo. Então, o que acontece? A leucemia, como eu disse antes, o traumatismo, os exercícios intensos ou o estresse está relacionado à leucocitose. Quando você tem o seu exame de sangue na mão, tá? O médico vai avaliar os leucócitos, tá? Se tem leucocitose, se não tem. Então, isso tudo pode acarretar sim um aumento, tá? Um aumento no seu exame que vai levar o médico a pensar que você possa estar com uma infecção bacteriana, uma inflamação, tá? Alguma coisa, algum traumatismo que aconteceu, os exercícios que você está fazendo além da conta, tá? Na academia, estresse também, bastante estresse. Então, isso tudo pode acarretar uma leucocitose, tá bom? Que é uma infecção ali. O que acontece nos neutrófilos, que eu falei depois? Eles também são conhecidos como os leucócitos polimorfonucleares. Então, assim, são leucócitos também, mas de outra forma, tá? Que fazem parte do sistema imunológico. Foi esse que eu estava falando pela segunda vez. Que possuem, lembra, a capacidade da fagocitose? Então, esses são os neutrófilos, também conhecidos como leucócitos polimorfonucleares, tá? Então, assim, é um outro tipo de leucócitos. Ele é um outro tipo que usa dois nomes, neutrófilos e leucócitos polimorfonucleares. Deu para entender um pouquinho? É que faz parte da fagocitose, que eu falei que engloba partículas, tá? Necróticas ou bactérias, alguma coisa que está ali no sistema imunológico se fazendo de corpo estranho. Então ele vai lá e engloba, tá? E fagocita. Ele faz a fagocitose aquela hora, tá? Que eu fiz aqui com o Lick Paper, ó, com esse esmalte aqui. Ele vai fazer isso, tá? Ele vai englobar e vai fagocitar esse corpo estranho, esse resto de bactéria, esse tecido necrótico, enfim. Essa é a diferença do leucócito para o neutrófilo, tá? Falamos sobre basófilos também, né? Então, vamos lá, no outro vídeo. O volume de sangue representa de 7 a 10% do peso corporal, ou seja, cerca de 5 litros de sangue. Isso, gente, é uma estimativa. Cada literatura fala uma coisa, mas a gente faz esse estímulo aqui, por quê? Porque aqui nossa literatura é essa, temos que seguir essa literatura, ok? Que está sendo feita a apostila. Então, são 5 litros. A medula óssea é responsável pela produção do sangue, sim, ela é responsável, precisando para isso de ferro, vitamina B12, B9 e B6, tá? Então, ela vai produzir o sangue. A medula vai produzir o sangue e precisa de ferro, vitamina B12, B9 e B6. E são alguns componentes que ela precisa para começar. Então, tal processo é denominado de hematopoiese ou isso fica. Ó, eu vou falar os nomes que tem, tá? Da hematopoiese. Nós chamamos de hepatopoiese, hemopoiese ou hemopoiese. Esses três nomes também são conhecidos, tá? Então, assim, eu estou dizendo a título de concurso público. Você pode ver a hematopoiese assim, ou hemopoiese,
ou hepatopoiese. Então, assim, esses 3 nomes eu quero que vocês guardem, porque pode vir de qualquer um dos 3 um nome para um concurso, ok? O que significa isso? Uma palavra só, hematopoiese ou eritropoiese significa o processo de formação e desenvolvimento e maturação dos elementos do sangue. Então, olha só, é um processo de formação dos elementos do sangue. Quais são os elementos do sangue? Os neutrófilos, os basófilos, os leucócitos, tá? Todos que nós falamos antes. Começa um processo de formação, tá? Desses elementos, de desenvolvimento desses elementos e de maturação desses elementos. Isto se chama hematopoiese, tá? É o nascimento dos elementos do sangue, tá? É um nascimento. Ele se forma, ele se desenvolve e ele é maturado, tá? Ele tem a maturação dele. Então, isso significa uma formação, tá? Por isso que nós chamamos de formação dos elementos do sangue. Vamos falar sobre a hemoglobina, que é importante também. Vamos lá aqui. Eu acho que tá nesse próximo. Às vezes tá algum problema aqui, gente.